Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala em 2015 o Ano da Vida Consagrada. Tema presente semanalmente no programa Eclésia em cada quinta-feira, onde apresentamos percursos de vida em diferentes congregações religiosas. Hoje a nossa convidada é a irmã Rita Nicolau, Superiora-Geral das Dominicanas, com quem conversaremos depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. Colocar entre as causas da pobreza o nascimento de muitos filhos é uma opinião simplista. A afirmação foi do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. O Papa Francisco renovou esta quarta-feira os seus elogios às famílias numerosas e criticou aqueles que associam o elevado número de filhos ao aumento da pobreza no mundo. Ho sentito dire, alcuni che le famiglie con molti figli e la nascita di tanti bambini sono tra le cause della povertà. Mi pare un'opinione semplicistica. Possiamo dire tutti che la causa principale della povertà è un sistema economico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il Dio denaro. Francisco recordou depois as vítimas da violência contra cristãos no Níger, lamentando que alguns justifiquem estes ataques com as suas convicções religiosas. Vorrei ora invitarvi a pregare insieme per le vittime delle manifestazioni di questi ultimi giorni nell'amato Niger. Sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. Leigos de todo o país estão convocados para um encontro nacional. Realiza-se este sábado no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto. Entre os conferencistas está Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014. Recolocar o homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida é o tema do segundo Encontro Nacional de Leigos. Vai ser analisado em muitas perspectivas, desde a antropologia à política, ecologia ou economia, também pelo contributo da história das ciências. O tema está posto de uma maneira que me parece muito importante e muito atual. É uma recolocação do homem no centro das preocupações humanas. E eu vou falar um pouco deste tema a partir do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é este encontro entre as ciências e as humanidades, entre uma pessoa que se dedica a estudar a evolução histórica da ciência, não é? E como esta evolução histórica da ciência está imensamente ligada a este facto, de uma colocação do humano no centro do problema. Digamos, o grande drama, a grande dificuldade, aquilo que ainda há hoje para fazer é deixar claro o que é ser humano, o que é viver humanamente. Questionamentos do Prémio Pessoa 2014, que considera as questões do humano reais, objetivas. Este desejo de felicidade que nós temos, que é mais ou menos irreprimível, este desejo de alegria, este desejo de justiça, não são ilusões culturais, não são invenções, não são ficções com que nós vivemos. São expressões de factos humanos muitíssimo profundos e que importa conhecer e perceber para onde é que eles apontam e o que é que temos que fazer com eles, não é? Exercícios que importa concretizar comunitariamente. Quando falamos aqui o humano, estamos a pensar também numa dimensão comunitária, claro, tem toda a razão, não? Isso aí é terrível, não? Esta fragmentação da vida é terrível, de facto, as pessoas, esta proposta, e de facto, como nós notamos que às vezes má compreensão do que é o humano quando se tornam propostas culturais e que conduzem a uma infelicidade enorme das pessoas, não é? Uma vida proposta como uma vida individualizada, isolada, sozinho, sem laços, sem nexos, sem compromissos, sem comunidades,
esta vida é muito deficiente, parece-me a mim, enquanto vida humana, parece-me a mim. Henrique Leitão participa numa jornada onde a reflexão procura pistas para recolocar o homem no centro. Eu vou muito interesseiramente, porque tenho muito interesse em ouvir o conferência principal, que é o Dr. Fabrice Adjadj, que é de facto uma personalidade intelectual muito importante, de quem eu leio muitas coisas, li muitos livros dele e gosto muito, e também as outras pessoas que participaram nos painéis. Portanto, também estou muito interessado em ouvir o que têm para dizer. Portanto, uma parte importante da minha ida lá é de facto para ouvir os outros, não é? O segundo Encontro Nacional de Leigos decorre no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, este sábado, dia 24. O programa está na página da internet da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos. As famílias de Setúbal estiveram reunidas no Seminário de Almada para celebrar o Dia Diocesano. O Seminário de Almada acolheu dezenas de famílias de várias gerações para celebrarem o seu dia e partilharem as alegrias e tristezas do cotidiano. Com o Tejo ao fundo e o Cristo Rei a ver a festa, os casais cristãos da Diocese de Setúbal refletiram e celebraram o dom da vida. Temos famílias excelentes, há vários grupos e movimentos familiares e tem havido um grande esforço de envolver também as famílias mais jovens. A alegria era visível. Crianças, jovens e casais viveram um dia diferente. Colocaram a conversa em dia e falaram sobre o que é ser cristão numa sociedade que coloca alguns obstáculos a esta vivência. É um desafio interessante. Temos Deus connosco e temos muitos amigos como nós, católicos, que querem fazer um caminho muito semelhante ao nosso e, portanto, juntos temos a vida um bocadinho mais facilitada, sem dúvida alguma. É um desafio, acaba por ser um desafio, mesmo no nosso grupo de amigos, em que muitos por vezes não são cristãos, digamos assim, e também de outras religiões, mas é que, em que podemos estar todos em comunhão e mesmo assim conseguimos passar esses valores para essas famílias. Temos algumas situações, por exemplo, rezar, portanto, antes da refeição, que muitos casais quando vêm à nossa casa que sabem que a gente tem essa tradição, que o fazem também connosco, apesar de em casa deles não o fazerem. A família hoje em dia está um bocadinho sem rumo, está um bocadinho sem saber a sua meta, o seu caminho e muitas vezes aceita e se dispõe a percorrer caminhos que levam à sua destruição. Numa sociedade como esta que nós encontramos, portanto, em que nós também fazemos parte dela, é claro que nós encontramos obstáculos, mas alicerçados nos valores cristãos é fácil. Os casais cristãos estiveram no centro desta atividade da Diocese de Setúbal. Acompanhados pelos rebentos, os participantes mostraram que, apesar das dificuldades da vida cotidiana, é possível a transmissão de valores. A família sempre esteve no centro da vida cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo teve uma família, José e Maria, em Nazaré, e a Igreja sempre teve essa preocupação com João Paulo II, o anterior sínodo. Agora, com certeza, o sino para a nova evangelização centrou-se logo na família, com Bento XVI. Agora, com o Papa Francisco, vai-nos lembrar que o caminho de Deus é a humanidade, o caminho da humanidade é a família, e essencialmente centrada nesta união entre um homem e uma mulher, neste amor que, colocado nas mãos de Deus, é levado à dignidade divina. Isso é de uma beleza estrondosa. O ambiente festivo e formativo dos casais da Diocese de Setúbal no Dia das Famílias. A mensagem do Evangelho, lido nas missas do próximo domingo, é agora dita por outras palavras num texto do cônego João Aguiar Campos. Deixa tudo, barco e redes, e vai à grande cidade. Lá dirás o que ouviste, que Deus é rico em misericórdia e a sua alegria é perdoar. Por isso, toca suavemente cada porta, na esperança de a encontrar apenas encostada ou disposta a abrir-se. Profeta,
Empresta a Deus a tua voz e os teus passos. Oferece-lhe o teu barco e as redes dos teus braços. E ele, apenas ele, conhece o mar de cada coração e mergulha até às águas mais profundas das dúvidas e do medo. Ele, e apenas ele, sabe do tempo e das marés. Notícias que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Tempo agora para histórias de vida consagrada. A vida consagrada é uma forma de viver o Evangelho. Nós procuramos imitar Jesus Cristo na vida que Ele levou, a missão que Ele também encarnou e também os sonhos que Ele teve. A vida consagrada, como o Papa diz, é um grande dom para a vida da Igreja, para a sua missão. Nós temos consciência de que, de facto, as pessoas esperam muito de nós e digo sinceramente que não é fácil viver na sociedade de hoje, na Igreja de hoje, a radicalidade que eu professei há alguns anos atrás, onde, de facto, na minha caminhada cristã, a um certo momento decidi ser um homem pobre, um homem obediente à palavra de Deus e um homem que ama todos, né? E nesse aspecto, de facto, a sociedade hoje é tentadora porque nos apela muitas vezes ao comodismo, nos apela a uma afetividade desencarnada e nos apela também a um certo, como eu posso dizer, exaltar muito a liberdade humana e os nossos princípios, o nosso prazer. É com os imigrantes que eu procuro seguir a Jesus Cristo, quase que neles Ele me fala e neles Ele me diz, olha Rui, a pobreza hoje quer dizer isto, olha Rui, a obediência hoje quer dizer isto, a castidade quer dizer isto, e de muitos exemplos de imigrantes, deste escutar a história das pessoas, eu procuro de facto ser fiel ao chamamento de que fui de facto objeto da parte de Deus e tenho vivido com muita felicidade. Eu sou um religioso feliz na opção que eu fiz, sinto muito contente da vida que levo. Quando as pessoas não entendem a minha vida, não me preocupo muito com isso. Enfim, eu sei que sou uma proposta, sou um exemplo, sou um caso, sou uma história de vida. Não pretendo que os outros vivam o que eu vivo, né? No entanto, no meio deles eu quero ser esse exemplo, esse testemunho. Em Deus tenho visto e tenho experienciado de que Ele não chama ninguém a coisas impossíveis. Portanto, quando sentimos o chamamento deste Deus que nos ama e que nos indica um caminho, eu diria aos jovens de hoje, se sentes no teu interior de facto que Deus te chama a qualquer coisa de grande, não hesites, vais ver que não te arrependes e vais mais longe do que aquilo que tu pensavas ir se pensas só em ti. E neste espaço em que falamos semanalmente sobre o ano da vida consagrada, vamos conhecer o percurso da irmã Rita Nicolau. Pertence à Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, Oriente Superior Geral, e hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, irmã Rita. Boa tarde. É de facto um espaço aqui no programa Eclésia onde procuramos testemunhos de quem se consagrou há pouco ou há muito tempo. No seu caso, acredito que já há alguns anos está na congregação, não é? Sim. Já fiz 40 e tal anos de profissão. De vida religiosa. O que é que ele levou a ingressar nas Dominicanas de Santa Catarina de Sena? Assim, eu creio que a vocação é um dom e é um mistério. E para mim, concretamente, foi isso. Eu fui educada numa família católica, todos os dias nós rezávamos em família, e a minha mãe tinha por costume pedir a Deus que lhe desse um filho consagrado.
Eu depois fui estudar para o Colégio do Ramalhão, das Irmãs Dominicanas, e foi aí que eu senti o apelo à consagração. Foi sobretudo a alegria das irmãs, a liturgia, a festa, a paciência que elas tinham connosco, éramos meninas, eu fui para lá com 12 anos, e foi sobre tudo isso que me atraiu e me fez consagrar a Jesus nesta congregação da vida dominicana Santa Catarina de Sena. Que tem por missão essencial qual? A educação, mas temos um pouco de tudo. Temos a educação, temos as obras de misericórdia, temos as missões, temos de tudo um pouco. Porque quando Teresa Saldanha fundou a congregação em 1866, em Portugal não havia religiosas, tinham sido expulsas em 1834, como sabe, tinham sido extintas. E então Teresa Saldanha, de facto, ela tinha por objetivo evangelizar Portugal, e evangelizar a partir das crianças e da juventude, através da educação, mas sobretudo da evangelização direta da catequese, que ela tinha muita preocupação que as crianças tivessem catequese e se tornassem boas cristãs. Como sabe, no século XIX, Portugal havia assim um bocadinho de desleixo a nível religioso, mas consequências políticas que houve, grandes lutas, e a Igreja vivia um bocadinho com medo. E então Teresa Saldanha, embora fosse uma jovem e uma mulher que não contava muito, teve esta iniciativa de fundar uma congregação para evangelizar Portugal. Preocupava a situação de Portugal e dizia: temos de salvar os filhos do nosso povo. Acredita então que seja uma personalidade com relevo na própria história de Portugal e na história da vida religiosa em Portugal? Sim, muito relevo, porque ela foi a primeira a iniciar a fundação de uma congregação, de facto com esse objetivo de evangelizar, de educar, de promover e também de facilitar a outras jovens o ingresso na vida consagrada, porque nesse tempo, quem queria ingressar na vida consagrada tinha que ir para o estrangeiro. E Teresa Saldanha tinha pena do seu povo, ela era muito patriota. Ela, segundo o Dom António Ribeiro, tinha 3 amores: Deus, acima de tudo, os pobres e a pátria. Portanto, ela era uma pessoa patriota e gostava de ver um povo que outrora fora tão católico, ver-se assim um pouco abandonado. Ela até dizia: encontro mães que nem sabem fazer o sinal da cruz. E, portanto, isso preocupava que a educação, e sabia que a educação das crianças poderia atingir as famílias e assim evangelizar Portugal, a sociedade. Esse um relevo que faz com que a causa de canonização esteja em curso, não é? Sim, está em curso e aguardamos que no próximo ano sejam reconhecidas as suas virtudes, a heroicidade das suas virtudes, e ela torna-se venerável e, portanto, pode ter um culto dentro da congregação. É mais um passo dentro do processo. E isto num ano que é histórico também para a congregação? Pois, é um ano histórico porque nós estamos, neste ano 2015-2016, estamos a celebrar o jubileu, portanto, dos 100 anos da sua morte, que ela morreu no dia 8 de janeiro de 1916, e dos 150 anos do início da fundação da congregação. Ela iniciou a fundação em 1866, ao enviar 2 jovens para a Irlanda para aprenderem a ser irmãs e trazerem a congregação para Portugal. Que marcas ainda permanecem nos dias de hoje, para além, acredito, da própria congregação? Será o legado histórico maior da vida de Teresa de Saldanha, mas que marcas permanecem na nossa história, na história das relações entre a Igreja com a sociedade? Teresa Saldanha era uma pessoa da sociedade muito conhecida e fundou a congregação em Lisboa, e é interessante nós, ao lermos as suas cartas, que são mais de 5.000 cartas, nós detectamos que ela tocou muitos pontos da cidade de Lisboa e da sociedade. Fundava escolas, associações, etc. Fazia muito em Lisboa. Depois, a sua obra estendeu-se para todo o país. E depois sabemos que na República se estendeu para além do país, não é? Foram para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Bélgica, para a Espanha. E hoje continua presente em Portugal, através das suas obras, das suas irmãs, continua o seu carisma de educação, de promoção, de sensibilização, sobretudo da evangelização, que é a grande tarefa da Ordem Dominicana, que é transmitir o Evangelho. No caso da irmã Rita Nicolau, essa missão foi acontecendo em que contextos? Eu trabalhei na educação, trabalhei também em escolas oficiais, portanto, a nível de educação religiosa, trabalhei nas missões, tive alguns anos em Angola, mas também ligada à educação, sobretudo à formação do clero e das religiosas e das próprias irmãs da congregação. Tenho tido um bocadinho de tudo. Agora coordena? Agora coordena essas missões.
De vez em quando vou ao Brasil, a Timor, a Angola, a Moçambique. São países onde a congregação está presente. Onde a congregação está presente e onde estão muitas irmãs e, graças a Deus, fluorescentes. A desenvolver que missões? Continuam a marca da Fundação? Continua a marca de Fundação, da educação e da promoção e da presença junto dos mais pobres, dos mais carenciados, procurando ser aí um sorriso de Deus junto dessas camadas mais desprotegidas, porque a fundadora, de facto, fundou a congregação, sobretudo, para evangelizar e para promover os mais pobres, para estar, a exemplo do Papa Francisco, a madre fundadora falava muito da presença, a maneira de melhor contactarmos, transmitirmos o Evangelho é o contacto com os pobres. E é uma grande alegria podermos contribuir para a educação das crianças pobres. Ela tinha muito estes slogans que repetia e que nos foram transmitidas. E as irmãs continuam sempre. Têm colégios de educação para meninas, assim que estão melhor na sociedade, mas também temos sempre obras sociais. Aliás, em Portugal temos várias obras sociais e nas missões as irmãs procuram estar junto daqueles povos mais desprotegidos, mais carenciados. A Igreja Católica vive o ano da vida consagrada. Que oportunidade, na sua opinião, este ano pode constituir para a congregação, para toda a sociedade? Eu creio que é uma grande oportunidade para nós agradecermos o que tem sido a vida religiosa, que é um grande carisma na Igreja e na sociedade. E se fôssemos retirar todas as religiosas dos pontos onde elas trabalham, a sociedade ficaria pior. E é um ano também de vivermos intensamente, com paixão, este momento presente e de termos este sentido da comunhão e de sermos esse sorriso de Deus para as pessoas no mundo que anda tão triste, tão falta de esperança. A vida consagrada tem que ser um sinal de esperança e onde há religiosos, há alegria, diz o Papa. E temos que ter esse odor da santidade, como diz também o Papa, que a santidade é a beleza da Igreja. E penso que a vida consagrada terá de ser esse testemunho. Uma oportunidade para concretizar todos esses objetivos agora. Irmã Rita Nicolau, muito obrigado por ter estado aqui neste programa a apresentar a congregação e o próprio testemunho de consagrada. Nós, mais tarde, pode voltar à companhia do programa Eclésia, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.